Ok, o nosso objetivo, então, nessa disciplina é fazer um estudo devocional do livro de Provérbios. Ah, o tema ou o nome da disciplina é Espiritualidade em Provérbios. O nosso objetivo nesses encontros é trazer uma compreensão do texto bíblico, levando em consideração alguns aspectos como literários, históricos, contextuais e gramaticais. Então, essa parte de análise do texto é uma parte que a gente vai fazer bastante ao longo dos nossos encontros, tendo como objetivo fazer um estudo devocional do livro de Provérbios. Os nossos objetivos, então, basicamente são dois objetivos: entender como o livro de Provérbios foi organizado e estruturado, e entender a importância e a aplicabilidade do livro para as nossas vidas. Então, a gente vai tratar sobre vários assuntos que o livro aborda com esse objetivo: tentar entender a importância do assunto e, consequentemente, de entender como esse conteúdo se aplica às nossas vidas. O nosso curso está organizado, você tem na plataforma, então, a ementa do curso, o plano de aula, o roteiro que a gente deve seguir nos nossos encontros, mas nós teremos aqui duas exigências do nosso curso. A primeira, você vai precisar ler, além, claro, de participar das aulas, você terá como exigência ler o livro de Provérbios, no mínimo 5 vezes. Então, o livro de Provérbios é um bom livro para você ler de forma devocional. Então, você já pode se organizar para isso, para ao longo desse período, entregando uma declaração no dia 25 do 11. Então, no final do semestre, você vai poder entregar uma declaração confirmando que você fez essa leitura de no mínimo 5 vezes. E aí vem a parte, talvez seja a parte mais desafiadora para alguns, dependendo de como você, se você tem o hábito ou não de memorizar versículos. Mas a segunda parte, a segunda exigência é que você ou que o aluno memorize e recite, isso nós teremos um momento para isso, os seguintes provérbios. Então, você tem 10 provérbios aqui. Você tem na plataforma o que nós chamamos de cronograma de memorização de versículos, e aí nós temos também a tradução que nós iremos utilizar será a tradução Nova Almeida atualizada. Então, basicamente, são essas as duas exigências do curso. Como é que nós iremos avaliar? O curso está dividido, a avaliação está dividida em basicamente duas notas. A primeira, a participação das aulas, e a segunda, a leitura de provérbios, no mínimo 5 vezes. E aí, a segunda nota, de 50%, nós vamos atribuir à segunda atividade, que é a memorização de versículos, sendo que, no primeiro momento, o aluno precisará, então, fazer essa. Aqui eu acho que eu não coloquei. Não, perfeito aqui, ó. Os provérbios deverão ser recitados em 2 momentos. Então, no primeiro momento, no dia 6 do 10, os 5 primeiros provérbios, e no segundo momento, no dia 24 do 11. Aí não só os 5 restantes, mas os 5 primeiros e os 5 restantes. Então, a ideia de usar um cronograma de memorização é que o aluno ou a pessoa se organiza e, versículo após versículo, ela vai avançando, mas não só memorizando um novo versículo, mas reforçando o versículo anterior. Por que nós vamos usar essa metodologia como uma metodologia para avaliar e para atribuir nota? Devido à característica do gênero provérbio. Então, o provérbio é uma declaração, a gente vai ver de forma breve o conceito, mas um dos objetivos do provérbio, da forma em que ele é estruturado, é essa. Ele foi organizado, criado dentro desse padrão com o objetivo de ser memorizado.
E somente então, quando a pessoa tem esse provérbio na mente, consegue recitar, é que ele pode fazer ou não diferença na vida da pessoa. Então, esse é um dos objetivos que a gente quer alcançar por meio dessa atividade. Então, como é que vai funcionar essa atividade avaliativa? Nós não teremos outras atividades avaliativas. Então, são basicamente essas que nós mencionamos aqui. Mas vai funcionar da seguinte forma: no dia aqui estipulado, cada aluno terá a oportunidade de ligar sua câmera. Claro, a pessoa já teve o tempo para memorizar, então ela não vai poder ler ou ter nenhum suporte no momento em que ela estiver recitando. Ela vai precisar fechar a sua Bíblia, não ter nenhum apoio, e então ela vai precisar recitar versículo por versículo. Essa primeira parte vai acontecer, então, no dia 6/10. Se, porventura, o aluno, nesse momento, não puder participar, ele vai precisar justificar a sua presença e vai precisar gravar um vídeo onde ele esteja recitando esses versículos para que ele possa, então, repor essa nota. Caso ele não faça isso, ele vai ter a oportunidade de fazer a recuperação no final do curso, para tentar recuperar uma das notas. E no dia 24, vai acontecer da mesma forma. Aluno por aluno terá a oportunidade de poder recitar os 10 versículos no dia 24. No dia 6, somente os 5 primeiros. É importante que desde já vocês estejam, então, memorizando, lembrando que a tradução que vai ser usada é a Nova Almeida atualizada, você vai precisar memorizar nessa tradução. E é importante que desde já você se organize para que, no mínimo, em cada semana você consiga memorizar um provérbio. Tá certo? Aqueles que são casados, aqueles que estão com as famílias aí no seminário ou fora, podem também envolver amigos, famílias, para que esse processo de memorização possa ser o mais tranquilo possível. Perguntas sobre a nossa ementa, sobre a avaliação, sobre conteúdo, sobre o nosso cronograma. Esse módulo ele tem basicamente essa proposta: trazer um estudo devocional, onde nós iremos estudar o texto bíblico, entender a sua estrutura, entender a sua organização, entender a sua ideia central. Então, iremos refletir sobre essas verdades. Na plataforma, você tem o nosso plano de aula, o texto que vai ser abordado em cada encontro. Então, você pode, desde já, estar fazendo a leitura e se preparando para participar dos nossos encontros. Você tem um roteiro ou uma apostila que foi disponibilizada na plataforma. A gente não está atribuindo nota. Aquilo ali pode servir para a sua leitura ou para você ministrar algum estudo bíblico no livro de Provérbios, mas não iremos contar como uma etapa avaliativa, se você não vai receber nenhuma nota por isso. Tá bom? Perguntas, dúvidas? Fique à vontade. Eu tenho Pode dúvida. ser. São, no total, então, 15 versículos, é isso, para decorar? 10 versículos somente. Aí, então, vai funcionar... Aí, como é que é? A gente, então, no dia 6/10, recita apenas os 5 primeiros, e no dia 24, a gente recita esses 5, mais outros 5, é isso? Exato. Ah, ok. Aí, lá na plataforma, você tem um arquivo chamado de cronograma de memorização de versículos. E aí você já tem todos os versículos, todos esses provérbios na tradução Nova Almeida atualizada. Só uma pergunta. Dia 6, os 5 primeiros, e dia 24, os 5 primeiros mais os 5 restantes, é isso? Exato, perfeito. Não pode deixar para recitar tudo de uma vez, dia 24? Isso mesmo. Então, no dia 6 é só para aquecer, aí no dia 10 é que realmente é para fazer a coisa acontecer. Caso, né? Ok? Pastor, Sim.
Se porventura no dia 6 eu puder recitar os 10, eu posso? Pode, Ou mas no antes? dia 24 também você vai precisar recitar os 10. Tá, tudo bem. Tá bom? Mas se quiser, não tem problema não. Pode recitar os 10 Então, sim. não pode deixar para o dia 24 para recitar os 10? Não, por que que não pode? Eu não sei se você se vocês têm esse hábito ou se vocês já conheciam essa metodologia. Eu fiz um curso, eu faço um curso de aconselhamento e há mais ou menos um ano e meio, 2 anos. E essa é uma metodologia que eles utilizam em cada módulo do curso. Eu confesso que é algo novo essa metodologia, ou seja, eu não tinha o hábito de ter um cronograma de memorização de versículos. Eu sempre tive o hábito de memorizar, mas não usando um cronograma como a gente tem, por exemplo, o cronograma de leitura. Mas eu passei a utilizar essa metodologia tanto para memorizar, quanto também na área de aconselhamento. Nós vamos falar sobre isso em algum momento do nosso curso, mas a ideia básica desse cronograma não é necessariamente conseguir memorizar todos os versículos em um curto período de tempo, não seria esse o objetivo, mas seria consolidar isso semana após semana. Então, a lógica, a ideia é, na primeira semana eu memorizo um versículo, na segunda semana eu memorizo o segundo, mas eu preciso reforçar o primeiro, e assim sucessivamente. Ou seja, semana após semana eu memorizo um versículo novo, mas eu reforço o versículo anterior. Então, não cumpriria o nosso objetivo deixar só para o dia 24, e também a gente não alcançaria o objetivo falando todos os versículos no dia 6 também não, porque é algo somatório e a gente precisa, a cada semana, reforçar. A ideia é que a gente consiga realmente, ao longo desses dias ou do módulo, lembrar com perfeição todos os 10 versículos. Esses 10 versículos que foram discriminados anteriormente serão para também recitar no dia 24, no caso, né? Esses que são obrigatórios que o senhor falou anteriormente. Exato. Então, você tem na plataforma, com o nome Cronograma de Memorização de Versículos, todos os 10 versículos estão lá. Perguntas? Tranquilo? Vamos seguir. Professor, então. o senhor já está programado aí, porque eu acho que um dia de aula não vai dar. São 40, aqui tem 42 alunos, né? 41 alunos. Certo. Provavelmente a gente vai ter que dividir o tempo aí, né? Só o dia 24 não vai dar, ou só dia 6. A gente vai ter uma noção no dia 6, e aí a gente pode avaliar. Se houver necessidade, a gente não conseguir, a gente pode avaliar o próximo dia. Ou uma outra metodologia, a pessoa gravando e enviando para a gente poder ganhar tempo também. Mas vamos deixar para o dia 6, a gente avalia, tá bom? Beleza. Mas obrigado. Vamos seguir, então, aqui. Qualquer dúvida, você fique à vontade para poder estar entrando em contato a qualquer momento. O livro de Provérbios, ele se encaixa dentro de um gênero literário. Esse gênero literário, ele pode ser dividido em basicamente dois tipos textuais predominantes. Provérbios do capítulo 1 ao capítulo 9, há uma predominância, não é um único gênero, mas há uma predominância de um texto ou de um gênero literário chamado discurso. Esse tipo textual é bem comum, por exemplo, nas cartas do Novo Testamento. Então, Provérbios, do capítulo 1 até o capítulo 9, a forma de interpretação, ela segue uma interpretação de um discurso, onde uma orientação básica, um princípio básico, é que você precisa entender o texto dentro do seu contexto. E aí tem a questão do contexto literário, onde você tem um texto que tem início, meio e fim. Então, essa primeira parte
de Provérbios, do capítulo 1 ao capítulo 9, esse discurso, esse texto discursivo, ele é composto por, basicamente, 3 etapas ou 3 partes, onde a primeira é chamada de exórdio, a segunda de lição e a terceira de conclusão. De forma resumida, introdução, desenvolvimento e conclusão. Exórdio é uma parte em que há um convite, há um apelo para que o aluno, para que o ouvinte dê atenção àquilo que será ministrado. Geralmente, há também uma motivação que é apresentada nessa introdução, nesse exórdio, e então, em seguida, o autor apresenta no desenvolvimento a lição, o conteúdo que, de fato, ele quer transmitir. E aí, por fim, vem a parte da conclusão. Na conclusão, geralmente é apresentado consequências, ou positivas ou negativas. Então, esse tipo de material você tem de forma predominante nos capítulos de 1 ao capítulo de número 9. A segunda parte do livro de Provérbios, do capítulo 10 ao capítulo de número 31, nós temos, de fato, um gênero que dá nome ao livro, que é o gênero provérbio. Provérbio é um gênero literário bem diferente do texto discursivo, do gênero discursivo. Um provérbio é uma declaração breve e precisa. Essa seria um conceito simples de um provérbio. Então, um provérbio é uma declaração breve, justamente porque há a intenção de que ele seja lembrado com facilidade e ele tende a ser bem específico, bem preciso na sua colocação. Um bom exemplo disso, você tem, por exemplo, aqui em Provérbios 10, verso 4, esse é um provérbio: quem trabalha com a mão ociosa fica pobre, mas o que trabalha com diligência enriquece. Perceba como a declaração ela é sucinta e ela é também bem clara. Então, isso é um provérbio. Uma observação importante em relação a esse gênero é que provérbio se encaixa dentro de um gênero chamado de poesia, e dentro daquilo que nós chamamos no Antigo Testamento de literatura de sabedoria. Então, a poesia, que é um gênero na qual o provérbio se encaixa, possui basicamente 3 características principais. A primeira característica é a concisão. Há um forte uso de um recurso chamado paralelismo, e a poesia também faz uso de imagens, de forma bem mais intensa do que o texto discursivo ou outros textos. A poesia faz uso desses recursos que não são exclusivos da poesia, mas que aparecem com mais frequência dentro desse gênero. Perguntas até esse momento? Fique à vontade para poder fazer a sua pergunta ou tirar qualquer dúvida em qualquer momento da aula. O livro de Cantares, ele se encaixa bem aí, né, professor? Nesses três requisitos que o senhor acabou de falar. Isso, se encaixa. Ele se encaixa tanto dentro dessa proposta de sabedoria e se encaixa dentro desse gênero maior, que é o gênero poesia. Então, ele tem essas características aqui, são peculiares também. O que é um provérbio? Um breve ditado popular, uma outra forma de definir seria como um breve ditado popular que dá conselhos sobre como as pessoas devem viver ou que expressam a crença que é geralmente considerada verdadeira. Então, um provérbio é uma declaração em que há um consenso dentro daquela cultura. Então, quando alguém declara, recita um provérbio, ele não tem como proposta convencer alguém de que aquilo é verdade. Por quê? Porque aquele provérbio surgiu dentro de uma visão em que foi compartilhada por várias pessoas de uma determinada sociedade, de uma determinada cultura. Então, parte do pressuposto de que aquele provérbio é verdadeiro ou que há um consenso em relação a esse provérbio. Quem escreveu o livro de Provérbios? Alguns autores
classificam o livro de Provérbios e atribuem única e exclusivamente a Salomão a autoria do livro. Nós temos aqui no próprio livro alguns indícios de que há uma possibilidade de que outros autores participaram, ou da elaboração, ou que de alguma forma fizeram parte dessa compilação e composição do livro de Provérbios. Então, seguindo aqui as indicações que servem também para perceber a estrutura do livro de Provérbios, nós temos aqui os seguintes autores. Então, nós temos aqui Salomão, que por alguns de fato o autor do livro de Provérbios. No verso de número 1, capítulo 1, o texto diz Provérbios de Salomão, e aí então ele se apresenta como filho de Davi, o rei de Salomão, o rei de Israel. Nós temos também no capítulo 25, aparece aqui um homem chamado Ezequias, que era o rei de Judá, e a atribuição aos homens de Ezequias que participaram transcrevendo alguns provérbios. Então, muito provavelmente, esses provérbios aqui eram de autoria, como o texto menciona, de Salomão, mas Ezequias e os homens de Ezequias participaram dessa compilação, muito provavelmente na reforma em que Ezequias fez em Judá. Ele deve também ter investido nessa área, deve ter tido um certo interesse por recuperar, por compilar, por, de alguma forma, tornar acessível novamente essa literatura para os ouvintes da sua época. Aparece também no livro de Provérbios um homem chamado Agur, palavras de Agur, filho de Jaque, de Massá. Disse o homem, fatiguei-me, ó Deus, estou exausto. Nós não temos no livro de Provérbios outras referências a Agur, ou seja, através do próprio livro a gente não consegue entender quem ele é, qual o papel dele, por que foi atribuído a ele esses provérbios. Alguns autores entendem que, de fato, esses provérbios não eram de Salomão, por causa dos aspectos ou assuntos que Agur trabalha, um pouco diferente do que vem sendo tratado ao longo do livro, mas não temos muitas informações. Se ele era um sábio, se ele trabalhava de forma específica dentro da realeza, juntamente com Salomão, muito provavelmente ele esteja inserido aí nesse contexto ou de Ezequias, entre Ezequias e Salomão, mas nós não temos muitas informações acerca dele. Um próximo nome que aparece é Lemuel, palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou a sua mãe. Também não temos muitas referências acerca desse autor, mas ele aparece no livro e a forma como o autor ou o organizador do livro apresentou esses nomes serve para a gente entender a própria estrutura do livro. Então, observe aqui como que Provérbios pode ser organizado. E uma proposta de estrutura, de organização, seria com base nessas características ou evidências literárias do livro. Primeiro, do verso 2 ao verso número 7, nós temos aqui a introdução, a apresentação do livro, e no verso 2 ao verso número 7, nós temos um preâmbulo declarando o propósito. A partir desse momento, nós temos um discurso que é atribuído sobre, basicamente, o tema da sabedoria, falando sobre sabedoria, e aí nós temos a divisão sobre os provérbios de Salomão, dos sábios, de Agur, de Lemuel, e também um provérbio atribuído à mulher virtuosa. Essa é uma possibilidade de organização do livro, tentando identificar os seus autores e tentando identificar a sua proposta, tanto que é apresentada logo no início, quanto também ao longo de todo o material. Qual é o objetivo do livro de Provérbios? Porque o livro de Provérbios é um livro extremamente rico para se trabalhar uma disciplina como essa, que tem como objetivo a vida espiritual do aluno. O objetivo do livro de Provérbios, então, é declarado logo no início do livro, nos versículos de 2 a 7,
o autor apresenta o objetivo dizendo que é para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio, cresça em prudência, e o instruído adquire habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Então, de forma resumida, o livro de Provérbios tem como objetivo conduzir o aluno, conduzir o ouvinte ao que o texto chama de sabedoria. Então, esse é o principal objetivo do livro, é construir essa base de sabedoria para que o aluno consiga navegar bem, lidar bem com várias situações da vida. A palavra-chave, então, aqui, ou o conceito-chave que o texto desenvolve, é o que é essa sabedoria. De forma simples, sabedoria pode ser entendida como lidamos com os problemas da vida, como lidamos com pessoas difíceis e situações desconfortáveis, o que dizemos e como agimos, como expressamos as nossas emoções. O livro de Provérbios, então, vai traçar vários caminhos, abordando várias áreas da vida. E aí, essa sabedoria é muito mais do que entender o que é certo e o que é errado. A ideia do livro de sabedoria é que a decisão sábia, a palavra sábia, vai muito mais além de falar algo que é correto, mas está diretamente relacionado com falar a palavra no momento, na proporção, na forma ideal, adequada. Então, o conceito simples de sabedoria seria: sabedoria significa saber viver, significa saber navegar na vida, passando por todos os momentos e situações. Então, como é que alguém consegue manter o seu relacionamento com o Senhor, viver dentro da aliança nas várias áreas da vida cristã? Isso envolve sabedoria. Sem dúvida nenhuma, hoje, um ministério bem-sucedido, a permanência no ministério, o ministério que glorifique ao Senhor, está relacionado muito mais do que a mera formação acadêmica. Um ministério bem-sucedido, um ministério que glorifica o Senhor, vai muito mais além do que uma formação acadêmica. Para Provérbios, sabedoria não é conhecimento, mas não é menos do que conhecimento. Ou seja, sabedoria envolve, de fato, esse processo de conhecimento, mas não se resume unicamente a isso. Isso quer dizer que, infelizmente, algo que tem sido um grande obstáculo na vida dos obreiros hoje, infelizmente, é a falta de sabedoria. Não só na condução do ministério em si, mas na condução dos seus relacionamentos, na forma como ele administra a sua vida pessoal, na maneira como ele cria os seus filhos, na forma como ele conduz a sua vida e, consequentemente, também na maneira como ele conduz o seu ministério. Portanto, sabedoria alcançar sabedoria deve ser o ideal de todo aquele que deseja se relacionar melhor com o Senhor e, consequentemente, exercer o ministério que Deus tem lhe concedido. Como ler o livro de Provérbios? Como interpretar Provérbios? A nossa ideia hoje é trazer essa parte conceitual de forma bem panorâmica e, a partir, então, do próximo encontro, trabalhar o texto bíblico sem necessariamente abordar toda essa questão teórica ou essa questão hermenêutica. Mas vamos pensar aqui em algumas características que irão nos ajudar nesse processo de entendimento do livro de Provérbios. Uma primeira verdade, que pode ser, até no primeiro momento, ser contrária ao que já afirmamos, é de que não basta memorizar um provérbio. Nós falamos no início que Provérbios foi escrito e a estrutura dele é propícia para a memorização, para ser recitado, para ser lembrado com facilidade. Mas o ponto crucial é:
eu não posso simplesmente, ou o efeito desse provérbio não virá, ele não edificará se simplesmente ele for memorizado. E aí o próprio livro traz algumas declarações que chamam muito a nossa atenção. Observe aqui o verso 6 do capítulo 26, diz assim: os pés corta e o dano sofre. Então, nós temos aqui algumas figuras que são usadas na literatura de sabedoria e na poesia hebraica. Os pés corta e o dano sofre, quem manda mensagens por meio do insensato. Então, perceba que, nesse primeiro momento, o insensato é aquele que tem uma mensagem e o ponto central aqui não está na mensagem que é enviada, o que está sendo questionado e a reflexão não é essa, mas a reflexão aqui é com base na pessoa que vai transmitir essa mensagem. E aí ele acrescenta aqui na imagem, expande a imagem da seguinte forma: pernas do coxo pendem bambas, assim é o provérbio na boca dos insensatos. Observe que, no primeiro momento, ele apresentou aqui consequências. Os pés corta e o dano sofre. E agora, no próximo verso, ele atribui de forma específica essa mensagem como um provérbio. Só que as consequências aqui, tanto no verso 6 quanto no verso 7, não são positivas. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, nós temos um dano, nós temos prejuízo que são oriundos da forma como essa pessoa está entregando um determinado provérbio. Como galho de espinhos na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca dos insensatos. Então, perceba como o autor vai trazendo de forma clara uma imagem de quão prejudicial pode ser alguém memorizar e recitar um provérbio fora de forma inadequada. Então, esse é o ponto central que a gente deve ter em mente. O simples fato de alguém memorizar, de alguém recitar um provérbio, não quer dizer que ele será edificante, que ele vai ter um resultado positivo para o ouvinte. Muito pelo contrário, ele pode causar danos na vida do ouvinte. Uma outra verdade acerca dos provérbios é que eles não são verdades universais. O capítulo 26 nos traz um exemplo claro disso. Então, só voltando aqui em relação a essa primeira verdade. Alguma dúvida aqui? Perguntas? Tranquilo? Vamos seguir, então. Os provérbios não são verdades universais. O que isso significa? Significa que o provérbio precisa ser recitado, precisa ser aplicado em um momento específico, em um contexto específico. Ou seja, a sabedoria, os efeitos positivos de um provérbio estão diretamente conectados ao momento, à circunstância, ao público, à pessoa que está ouvindo aquele provérbio. Então, isso faz com que o provérbio seja algo circunstancial e não universal. No primeiro versículo, no verso 4, nós temos a seguinte declaração: não respondas ao insensato segundo a sua estutícia, para que não te faças semelhante a ele. Ao insensato responde. Observe no versículo 4 que nós temos uma ordem, a orientação é não responda ao insensato, porém no versículo 5 a ordem é diferente, é contrária, é positiva. Ao insensato responde segundo a sua estutícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. E aí nós temos aqui, então, no primeiro momento, o efeito ou a justificativa, e você vai perceber que as justificativas são diferentes. No primeiro momento, a pessoa, ao não responder, ela não se torna semelhante, e no segundo momento, ao responder,
consequentemente, a pessoa contribui para que o insensato não seja sábio aos seus próprios olhos. Então, o que é que vai definir se essa palavra é uma palavra sábia? Se responder ao insensato é uma ação sábia ou não? O que é que vai definir isso? Eu queria ouvir um pouco e ter a participação de vocês também nesse momento. A pergunta é a seguinte: o que é que vai definir se essa palavra dita ao insensato é uma palavra sábia ou não? Seria o conteúdo dessa palavra? Eu acho que nos faz pensar um pouco acerca da moderação, né? Eu acho que nenhum como o outro não poderiam ser tão descartados, entendeu? Eu posso, por exemplo, responder a certas situações, como outras não. Então, eu penso que a ideia do equilíbrio, né, entre ambas as interpretações aí, eu acho que seria cabível. Essa é a minha visão aqui acerca dos dois versículos. Ok, então, tentando responder de forma mais direta, você já respondeu, Elvis, mas tentando ser mais direto à pergunta. O que é que torna a resposta sábia? É o conteúdo da resposta? Professor, Não ouvi. O que é que torna a resposta sábia? É o conteúdo ou é a quem essa resposta está sendo enviada, a quem ela está sendo dada? acho que é o conteúdo, acho que é a forma como você vai responder àquela pessoa. Assim como nós vamos falar, né? Às vezes eu vou falar algo que vai ofender, mas se eu falar corretamente, eu acho que é mais cabível. É a forma como nós respondemos à pessoa. Ok, então seria a forma como se responde, correto? Eu acho, né? Acho que depende muito, assim. Eu acho que é. Certo. Quem mais? Lembrando que a gente está tentando responder com base no verso 4 e o verso 5, tá bom? Isso. Bem, Aldo, eu vejo aqui, Aldo, o seguinte, né? Que a resposta, pelo que eu estou vendo aqui, deve ser conveniente exatamente com quem faz a pergunta, né? Agora, eu vejo um lado de quem é perguntado, por exemplo. Você ter essa percepção é porque há pessoas que fazem perguntas para nós e querem brincar conosco, vamos dizer assim, eu quero brincar com a palavra, né? Então, isso a gente chama assim, é a pergunta insensata, né? Então, se a pessoa faz uma pergunta insensata, o que eu entendo no verso é o seguinte: cuidado com a estultícia dele, ou seja, opa, percebe isso se a pergunta é insensata. Se for insensata, responde conforme a insensatez dele, que é o verso 5. Agora, se você vê que a pessoa está fazendo uma pergunta, né, que realmente é sensata, né, se você também vai perceber isso, responda exatamente de acordo com a sensatez dele, né? Porque senão você se torna, no verso número 4 já está dizendo, você vai responder insensatamente também e se torna semelhante exatamente àquela pessoa que está fazendo a pergunta. Eu vejo assim, não sei se eu estou no freio aí. A grande questão aqui, Joel, é que tanto no primeiro quanto no segundo, a pessoa não mudou. Ela é a mesma insensata do primeiro momento. Professor, Sim. seria possível, no verso 4, ele está falando a respeito do modo e no 5 a respeito do conteúdo? Porque, não sei, parece... o texto ele não vai se contradizer, obviamente, né? Então, a impressão que eu tenho aqui no verso 4, ele está dando uma resposta de acordo com o modo com que é feito, né? A questão do insensato, alguém que é louco, alguém que não tem juízo. Então, não responder da mesma maneira que ele,
De que maneira? De maneira insensata, de maneira louca. Já no verso 5, está falando a respeito do conteúdo, porque talvez ele esteja apresentando um conteúdo cheio de juízo, é um conteúdo verdadeiro. Então, é possível que o autor esteja falando... A grande dificuldade é que, tanto no 4 quanto no 5, o que fica claro, o que fica evidente é o termo insensato. Ou seja, essa é a evidência. Ele nem entra aqui em detalhes em que momento isso se aplica, a que assunto isso se aplica de forma específica. Então, só voltando à nossa pergunta para a gente tentar refletir sobre isso. A pergunta foi o seguinte: a resposta aqui de sabedoria, ela está relacionada ao conteúdo ou está relacionada à pessoa que recebe a resposta? Então, primeiramente, aqui não há uma ênfase no conteúdo. O texto não está falando de conteúdo, então, aqui. Então, a gente já pode desconsiderar o fato de que a sabedoria esteja no conteúdo, ou seja, no tipo de palavra. A ideia seria o seguinte: não, a palavra sábia é essa aqui, e essa segunda opção aqui não é a sábia. Não é isso que está discutindo. O outro ponto também, o ponto central aqui também não é... A palavra sábia não está relacionada a quem está ouvindo. Por quê? Porque tanto no 4 quanto no 5 é o mesmo público. A questão principal aqui é em que momento esse insensato, em que momento essa palavra seria sábia para que o insensato, para que a pessoa não se tornasse a semelhança do insensato, em que momento essa palavra seria sábia ao ponto do insensato não se tornar sábio aos seus próprios olhos. Então, o ponto central não está no conteúdo, mas está principalmente no momento em que isso acontece, para a pessoa ter o discernimento, ter a sabedoria em que, naquele determinado momento, ela deve falar para que ela não se torne semelhante. Ou, em outro momento, que ela precise simplesmente ficar calada em uma determinada situação. Isso ilustra bem o que a gente chama de sabedoria. Então, o que é a sabedoria? Não é simplesmente recitar algo verdadeiro. Não é simplesmente falar de forma correta algo verdadeiro. Mas é também falar o que é verdadeiro de forma correta e no momento adequado para que aquilo tenha um efeito positivo e alcance o seu verdadeiro objetivo. Vamos seguir em frente. O nosso objetivo no módulo, apesar de que a gente tem um número bastante considerável de alunos, mas o objetivo é que o módulo ele seja participativo. Então, a gente não tem como objetivo trazer aqui muito conteúdo, mas a ideia é que a gente consiga entender o ponto básico do texto, isso a gente vai fazer a partir da próxima semana, mas o importante é que vocês estejam também participando ao longo de todos esses encontros. Tá bom? Então, fique à vontade para poder participar também. Uma outra verdade acerca dos provérbios que precisam ser levados em consideração é que um provérbio ele possui um sentido completo. Capítulo 26, o verso 13, 14, 15 e o verso 16 falam sobre o mesmo assunto. Mas a gente não pode interpretar um provérbio como a gente interpreta um versículo dentro de um texto discursivo. Ou, por exemplo, a gente não pode interpretar um provérbio como nós interpretamos um versículo das cartas do Novo Testamento. Por quê? Porque realmente aquele princípio básico de que o verso anterior e o verso posterior fazem sentido ou são necessários para que um versículo tenha o seu sentido completo, esse princípio é aplicado ao texto discursivo, às cartas do Novo Testamento e a outros lugares, mas essa verdade não se aplica aos provérbios. Perceba aqui que, mesmo falando do mesmo assunto, como é que isso funciona. Diz o preguiçoso: o leão está no caminho, o leão está nas ruas. Somente esse verso 13, somente esse provérbio aqui já tem um sentido completo.
Então, eu não preciso levar em consideração o verso 14 para poder entender aquelas 3 partes que nós falamos, de introdução, desenvolvimento e conclusão de um provérbio. A mensagem central, o que o autor deseja transmitir, já está inserido única e exclusivamente nesse provérbio. Aí, aqui a gente precisa avançar para uma outra área. Tendo essa verdade aqui em mente, a outra verdade que a gente precisa considerar é que todas as vezes em que o autor fala sobre aquele mesmo assunto, ele vai ampliando aquele conceito. Então, isso acontece no capítulo 26. Ele fala sobre o preguiçoso, sobre a preguiça, no verso 13. Ele apresenta uma faceta dessa verdade, desse assunto, mas no verso 14, 15 e 16, ele amplia essa imagem, ele amplia esse conceito. Como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira em sua cama. O preguiçoso mete a mão no prato, não quer ter o trabalho de a levar à boca. Mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Perceba que todos falam sobre preguiça, mas cada provérbio tem um ensino completo. A partir do momento em que a gente tenta entender o assunto preguiça com base nos demais versos, nós teremos, então, uma visão sobre o assunto mais ampla. Mas a gente não precisa, dentro dessa compreensão textual, que geralmente é padrão na interpretação das cartas, a gente não precisa levar em consideração essa questão do contexto. Nós estamos nos referindo aqui a um provérbio específico. Isso não se aplicaria, por exemplo, à primeira parte do livro, do capítulo 1 ao capítulo 9, porque o tipo textual já é diferente. Dúvidas? Perguntas? Provérbios expressam ideias comumente aceitas como verdade. Nós falamos isso na introdução e no momento em que definimos provérbios como uma verdade popular. Então, há um consenso de que aquilo que está sendo declarado é verdadeiro. Quem ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme no tempo da colheita é filho que envergonha. Então, os provérbios expressam ideias que são comumente aceitas como verdadeiras dentro de um determinado contexto cultural. Provérbios devem ser entendidos ou interpretados levando em consideração os demais livros de sabedoria. Essa aqui é uma questão de contexto literário. Isso se aplica a outros gêneros e se aplica também ao livro de sabedoria. Se você estiver interpretando, por exemplo, uma literatura apocalíptica, as imagens, os conceitos daquela literatura que você está interpretando, você vai precisar entender aqueles termos, aquelas imagens, aqueles conceitos dentro da literatura ou dos livros que tratam sobre esse assunto, sobre a literatura apocalíptica. E aí, de forma bem específica, a gente vai ter a questão do contexto cultural, contexto social e todos os demais contextos que fazem parte do entendimento do texto básico. Então, nós temos aqui 5 livros do Antigo Testamento, que são Provérbios, Jó, Eclesiástico e Sabedoria. São os livros que são de sabedoria. Lembrando que esses livros eles estão tanto na literatura canônica quanto não canônica, então a gente tem inúmeros livros que são considerados como livros de sabedoria, e os Salmos e Cântico dos Cânticos, que também recebem essa mesma categoria de livros sapienciais. Então, a ideia seria, inicialmente, entender um provérbio dentro de Eclesiastes, dentro do cano onde há uma predominância desse tipo textual e dessa literatura de sabedoria. Esse seria um conceito básico importante para a interpretação. De forma rápida e simples, como ler uma poesia. E nesse momento em que você estiver lendo o livro de Provérbios, é importante que você consiga colocar em prática essa verdade. A poesia deve ser lida
reflexivamente e não rapidamente. Então, você vai ter duas opções para ler Provérbios no mínimo 5 vezes. Primeira opção, cumprir meta. E para cumprir meta, eu já fiz muito isso também, de ter uma certa demanda de leitura para apresentar a declaração de leitura e deixar para fazer a leitura de vários livros em um curto período de tempo. Então, esse tipo de leitura é para cumprir meta, é para ganhar nota. Se você ler Provérbios dessa forma, você não vai alcançar o objetivo do livro. Então, você precisa ler de forma reflexiva. E aqui é bem trabalhoso, porque, diferentemente do texto discursivo, em que você tem na sua mente uma questão da evolução do argumento, onde na introdução você tem uma informação, no desenvolvimento aquilo vai somando na sua mente, Provérbios, esse raciocínio não acontece. Ou seja, cada provérbio é um novo início, onde em cada provérbio você vai precisar entender qual é a ideia central daquele provérbio. Mas o gênero exige isso, exige uma leitura pausada, reflexiva, para que você, de fato, entenda o objetivo principal. A poesia é inerentemente mais ambígua do que a prosa. Então, na prosa, você tem uma linguagem direta sendo apresentada. Na poesia, você precisa refletir. Será que o ponto é esse? Nós vimos isso agora há pouco nessa discussão em relação ao insensato. Será que esse é o ponto? Será que é aquele outro ponto? Então, há uma ambiguidade que é natural da poesia e do livro de sabedoria. Possui vivacidade e seu apelo a toda a pessoa, emoções, imaginação, vontade, intelecto. Essa é uma questão importante da poesia, e quando a gente estiver lendo um texto que tem essa característica, a gente precisa tentar entender de que forma o autor responde por meio daquela poesia, qual é o estímulo que ele está tendo, qual é a reação emocional que ele está tendo, qual é a reação emocional que esse provérbio gerou no nosso coração. Então, essas questões são importantes no momento da leitura do livro de Provérbios. Perguntas até aqui? Eu vou fazer a recomendação do livro para a gente poder encerrar, mas quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário, a gente ainda tem 12 minutos, ou melhor, alguns minutos para a gente concluir a nossa aula. Professor, Mayuki, a gente sabe que é possível, né? O Velho e o Novo Testamento, eles estão totalmente interligados. É tanto que no Velho Testamento a gente encontra alguns personagens que são conhecidos como tipos de Cristo, certo? É possível fazer essa ligação, essa mesma... É possível fazer isso também com o livro de Provérbios? Fazer essa ligação do livro de Provérbios com outros livros da Bíblia. Eu tenho um conhecido meu que ele disse que é totalmente possível você ligar o livro de Provérbios com o livro de Daniel. Você está no 3º ano, né? Assim, é que não pastor Daniel, eu ainda não tenho uma turma fixa. Ah, tá bom então. Eu estou no 1º, no 2º, no 3º. Então, deixa eu falar para você. A gente vai falar sobre esse assunto em um outro módulo. Prática da pregação 3, nós vamos falar sobre poesia e sobre literatura apocalíptica. E aí, eu acho que a nossa 3ª aula, se não estiver enganada desse módulo, é como pregar poesia. E a gente vai ver nessa aula que é bem diferente pregar Cristo a partir da poesia hebraica e dos livros de sabedoria, é completamente diferente pregar Cristo de qualquer outro texto. E por que é diferente? Porque um critério básico que é utilizado para entender o método, por exemplo, como é que você poderia entender se essa fala do seu amigo é coerente ou não? Você precisaria entender qual o método que ele utiliza para chegar à conclusão que ele chegou. Então, a questão do método de pregação a partir do Antigo Testamento é um método que, antes de chegar a uma conclusão, a pessoa precisa entender qual o método que o autor utiliza. O consenso na pregação do Antigo Testamento é basicamente o seguinte: os autores
primeiramente, entenderam ou tentam entender como o Novo Testamento fez uso do Antigo. E aí, entendendo como é que funciona esse movimento, eles vão classificando em várias formas. Por exemplo, a gente vai falar sobre isso. Tem um autor chamado Sidney Greidanos, que ele estabelece um padrão de 6 formas de pregação. Mas isso vem de onde? Vem da observação de como os autores do Novo Testamento fizeram uso do Antigo Testamento. Quando a gente chega na poesia sapiencial, na poesia do Antigo Testamento, a nossa dificuldade é o Novo Testamento não fez uso como dos outros gêneros. Então, nós temos somente 7 referências desse tipo de literatura no Novo Testamento. Então, aí começa a dificuldade para a pregação de Cristo a partir da literatura, da poesia hebraica. Aí nós temos um autor que fez isso. Ele pegou as 7 referências e ele tentou, a partir dessas 7 referências, reproduzir o método que é utilizado para a pregação do Antigo, que é basicamente o seguinte: ir referência por referência, tentando entender como o autor fez uso da poesia hebraica. E aí, então, ele traz uma proposta de pregação a partir dessa observação. Então, eu perguntei se você estava fazendo o terceiro ano justamente por isso, porque esse é um assunto que a gente vai tratar em Prática da Pregação 3. As aulas ficarão acessíveis no canal do YouTube. Então, se você tiver interesse, você pode estar acessando e aí a gente vai falar de forma mais abrangente sobre isso. Tá bom? Mais alguém? Alguma participação? Professor Luiz aqui. Isso, pode falar. Há um ponto aí na sua apostila que fala que os provérbios são aceitos comumente como verdades, não é isso? Eu me corrijo se estiver enganado. Pois é. Provérbios expressam ideias comumente aceitas como verdadeiras. Partindo do pressuposto de que a Bíblia é inspirada, inerrante, então eu entendo que é verdade, acabou, né? Ok. Perfeito. Verdadeiro. Lembrando que... Talvez a aplicabilidade dele em certos contextos de cultura possa ser diferente, mas acredito por ser inspirado, né? Então é verdade da palavra de Deus. Ok, mas lembrando que esse conceito não se aplica somente aos provérbios que nós temos na palavra de Deus, mas se aplica, por exemplo, a todos os outros provérbios que partem desse princípio de que há um entendimento ou um consenso cultural acerca daquele assunto. Perfeito. Mas você está correto no que afirmou, com certeza. Alguém mais? Dúvidas, perguntas? Deixa eu concluir, então, aqui, fazendo a recomendação de um livro. Eu não sei quantos de vocês usam algum material para momento com família, para devocional, para leitura com esposa, com filhos, mas aqui está uma indicação que é bastante propícia para o nosso curso. Esse é uma série do Tim Keller, ele tem também o livro de Salmos, mas esse aqui fala sobre o livro de Provérbios. Então, ele é bem sucinto, geralmente ele trabalha um determinado tópico, um provérbio específico. Na parte introdutória, inicial, ele traz alguns conceitos que são importantes para o entendimento do livro, mas dia por dia ele vai tratando de forma bíblica, expositiva, aplicando com ilustrações, bem sucinta, bem rápida, mas de forma muito compreensiva, o livro de Provérbios. Então, seria aí uma boa indicação para você tanto abençoar a vida de alguém, que você perceba que precisa ou que já tem o hábito de ter esse momento devocional, quanto para você mesmo também, para a leitura seria muito enriquecedor. Marinaldo, eu estava pensando aqui durante a aula e tentando fazer aqui um cálculo e realmente eu acho que você tem bastante razão no que você colocou. Quando nós
programamos a aula, eu não tinha noção do número de alunos, né? Então, a gente fez aqui o cronograma com base em algo sem ter uma noção exata. Para o dia 6, a gente vai mudar a nossa metodologia. Então, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos manter o cronograma. No dia 6, nós teremos também esse momento, mas quem puder enviar por meio de um vídeo, tanto no dia 6 ou antes do dia 6, você pode também fazer isso. E ficaria bem melhor, porque no vídeo você pode, caso você erre, você pode voltar e novamente fazer uma outra gravação. Então, você poderia estar enviando esse seu vídeo para que a gente pudesse já contabilizar e no dia a gente não tivesse necessidade de ir um por um, tá bom? Mas a gente mantém a nossa data. Se porventura alguém não conseguir gravar o vídeo, aí no dia 6 você terá a oportunidade de falar, de recitar os 5 primeiros provérbios. A mesma metodologia a gente pode utilizar para o dia 24, se não estiver enganado. Então, da mesma forma, você vai ter a opção de gravar todos os 10 provérbios e, caso você não consiga, você terá a opção de falar no dia. Lembrando que, para quem observou lá na plataforma, nós teremos uma recuperação, que é a última semana que o seminário destina para recuperação. Então, quem não conseguir a nota recitando os provérbios, a recuperação é a somatória das 2 etapas, tá bom? Então, infelizmente, a recuperação, se você não participar ou não fizer atividade, você vai ter que fazer a recuperação, que é a mesma atividade no final. Dúvidas, perguntas? Eu vou criar... Professor, só para confirmar direitinho, então a gente pode estar enviando o vídeo para o senhor, aí o senhor quer por onde? Pode ser pelo WhatsApp mesmo? Isso, eu ia falar agora disso. Então, eu vou ver a possibilidade de criar na plataforma um local. Eu não sei exatamente, acredito que seja possível, para envio de um vídeo. Caso não seja possível pela plataforma, aí eu vou criar um e-mail específico para vocês enviarem. É importante que vocês não enviem para o meu pessoal, porque eu posso correr o risco de não visualizar ou por qualquer outra situação. Às vezes, meu filho pega o celular e aí ele acaba clicando no WhatsApp. Então, mensagens que me enviaram, eu não visualizo porque não está lá aparecendo, mas alguém já passou ali e acabou clicando. Então, se você tiver qualquer trabalho para me enviar, não me envie no meu pessoal para não correr esse risco, tá bom? Então, a primeira possibilidade eu vou tentar criar a plataforma e aí ver se há essa possibilidade na plataforma. Caso não seja possível, eu devo criar um e-mail só para o envio dessa atividade, porque vocês podem enviar por e-mail. Ok? Pergunta? Professor, outra pergunta rapidinho. O senhor passou 10 versículos, né? E aí, como é a escolha? Tem que ser os 5 primeiros na ordem ou eu posso seguir uma ordem que seja mais fácil para mim? Para memorizar. É tranquilo, a ordem é tranquila. Você pode decidir, desde que fique em primeiro entre aqueles 5 primeiros, né? Então, se você quiser começar com o quinto, depois com o quarto, aí fica a seu critério. Não há problema nisso. Obrigada. Pergunta, professor, e se eu quiser enviar antes o vídeo, pode? Antes mesmo da data? Isso, pode enviar também. Sem problema. Tá Mas lembrando que o ideal seria que a gente conseguisse enviar próximo ou antes do dia 6, mas os 10 últimos não poderiam ser enviados antes do dia 6, entendeu? Sim. Então, os 5 primeiros você pode enviar, e aí o ideal é que uma semana antes, 2 semanas, não muito antes disso, talvez não seria legal, porque já seria uma evidência de que a pessoa memorizou muitos versículos em um curto período de tempo, que não seria o objetivo.